Olá, seja muito bem-vinda ao Entre Mulheres, o podcast que conecta a sua voz à voz de muitas outras mulheres. Hoje a gente vai falar sobre autenticidade, sobre identidade, sobre uma coisa que para muita mulher faz parte do dia a dia. A coragem de ser quem você é e de mostrar esse seu lugar no mundo, né? De ocupar o seu lugar no mundo. Mas antes, lembre-se, né? Nós estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram. Então siga, comente, compartilhe, ative lá os sininhos para receber as nossas notificações, né, quando os episódios forem ao ar. Nossa convidada é a Aine, uma mulher trans, que vai contar pra gente essa história de descoberta, como foi que isso começou, que desafios ela vem encontrando, né, na vida, no mercado de trabalho, depois que ela, né, assumiu quem de fato é e ocupou esse lugar tão esperado aí. Gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Spotify, YouTube e Instagram. A gente tá lá. Você, mulher, aqui é o lugar que você tem voz. E hoje eu tô tendo uma aula de realidade também, porque a gente está aqui com a Aine, uma mulher trans, e eu já fiz várias perguntas absurdas que ela já me deu, assim, falando, isso você não pergunta, entendeu? Mas que bom que ela me entendeu, que é curiosidade, que eu não tinha nem que ter curiosidade. Tá valendo, mas se apresenta ainda. Prazer, eu te adoro já. Entendeu? Eu já te adoro. Ai, gente, legal. Eu sou a Aine, sou moradora de São José dos Campos desde sempre, né? Eu brinco que eu sou nascida, criada e envelhecida aqui na cidade. Gosto muito de morar aqui. E é um prazer gigante poder estar aqui com vocês. É muito legal poder falar não só sobre mim, mas sobre essa realidade do universo trans, né? Claro que eu não falo por todas, né? Só posso falar muito pela minha realidade, mas tem algumas coisas que resvalam na vida de todas as pessoas que vivem esse processo trans, né, transexualizador, e depois, quando passa por ele, passa a ter essa vida como pessoa trans mesmo. Vamos começar de trás para frente. Hoje, você é uma mulher trans. Isso. Com aspecto feminino. Exato. Entendeu? Mas não foi sempre assim. Não. Eu vivi por muitos anos nesse papel masculino, com o qual eu não me identificava, né? E isso foi me deixando muitas marcas, né? Mas eu me sinto menina desde pequena, desde que eu me lembro, assim. É como se eu sempre tivesse sido menina. E é engraçado, porque eu tenho muita lembrança da minha infância de me identificar com coisas femininas, sempre, gostar das coisas de menina e não gostar das coisas de menino, né? Eu tinha aversão ao futebol, eu tinha aversão à lutinha, né? Eu não gostava dessas coisas, carrinho, né, e tal. Nossa, eu lembro que eu ganhei um aquamóvel, gente, ó, pra vocês terem uma ideia da minha idade, né? E, cara, assim, eu gostava, era divertido, mas eu deixava muito de lado. Eu gostava de brincar de casinha com as minhas irmãs, né, que eu tenho 2 irmãs mais novas, a diferença de anos é de 4 e 5 anos, e quando a gente já estava ali maiorzinha, elas queriam brincar de boneca e eu era a boneca delas, tipo, gostava muito disso. E não conseguia entender porque que minha mãe achava tão ruim comigo de eu querer brincar com sua mãe, né? A sua mãe e seu pai achavam ruim ou... Minha mãe me corrigia muito. Meu pai, devido ao trabalho dele, ele era um pouco mais ausente, né? Mas o preconceito estrutural daquela época, anos 70, anos 80 e anos 90, você sofria preconceito se você não tivesse preconceito. Então, por mais que às vezes uma mãe amasse tanto sua filha, ao ponto de entendê-la e aceitá-la, a sociedade não permitiria. Como ela seria julgada. Você não corrige, exatamente, né? você não corrige, como assim? E naquela época, a violência era usada para correção, né? Então, vai bater até virar homem, né? Teve até um político aí que falou sobre isso. Então, assim, quando você começa a perceber que isso é uma característica inata, né, quando você começa a entender que isso é uma questão da pessoa e que isso não faz mal para ninguém, e que isso não diminui ninguém, a gente começa a ter uma sociedade que começa a aceitar a nossa presença. E isso deve ter uns 10 anos para cá. Né? E você não é o se assumir, porque você sempre foi. Sim. Mas você fez a transição faz quanto tempo? Eu comecei a transição em 2013. É porque existe um processo. Primeiro, você tem que saber quem você é. Depois, você tem que se aceitar. Daí, você faz a transição e passa a viver essa vida. Então, eu costumo falar que são esses 4 passos. Primeiro, ele tem tempo ou não? Varia de pessoa para pessoa. Tá. Né? Por exemplo, infelizmente, aqui no Brasil, muitas famílias, quando as meninas ou os meninos trans se assumem e se entendem desde pequeno e já começam a querer se assumir, eles são expulsos de casa, são expulsos da escola. Então, essas pessoas acabam sendo obrigadas a estar nas ruas. Então, elas têm que fazer o que elas puderem para sobreviver. Né? E, assim, são poucas famílias hoje que, quando a criança está crescendo, fala assim, ai, mamãe, né? De repente, o garoto vira para a mãe, ai, mamãe, eu sou menina, eu gosto de ser menina. E fala assim, tudo bem, filho, então, agora você é menina, que nome você quer? A pessoa já tem um nome. Às vezes fala assim, mamãe, me dá um nome que você me daria se eu tivesse nascido menina. Né? E aí a mãe rebatiza a criança e rola aquele afeto, aquela coisa e tudo mais. E essa aceitação é fundamental para toda a vida que essa menina ou esse menino trans vai ter depois que ela começar a partir dali. Eu sou advogada, mas não é minha área. Claro. Você está falando de um rebatizar
criança, é Sim. permitido? Não. Ah, Na tá. verdade, a alteração de documentação só vai ser permitida depois dos 16 anos, se eu não me engano. Posso estar falando uma besteira. Mas o nome social nas escolas, por lei, é obrigado. Então, já é obrigado. Tá. Então, assim, a criança, quando ela se assume trans na escola, a escola é obrigada a mudar todos os lugares onde aparece o nome dela socialmente para o nome que ela assumiu. E a documentação de registro ainda é o nome de batismo, o nome do primeiro registro. Até que ela consiga chegar na idade certa para que ela possa fazer essa mudança de nome. Eu já ouvi falar de casos em que mães entraram na justiça e conseguiram alterar esse nome antes. Tá? Mas para você chegar no cartório, que nem eu, que cheguei no cartório no dia 19 de março e no dia 21 saí com a minha certidão, só para depois dos 18 anos. Você nasceu dia 19 de março. Não, 21 de março. Eu falo que tem vários momentos. Por exemplo, a primeira vez que eu saí de casa assumida foi no dia 31 de dezembro, que eu fui passar um ano novo em Campos do Jordão. Foi maravilhoso, foi um ano novo, assim, incrível. E eu não acreditei que eu estava naquele monte de gente usando a roupa que eu queria. Foi um negócio, cara, não tem palavras, assim. Então eu brinco que um dos meus aniversários é no dia 31 de dezembro, por conta desse momento de ser a primeira vez que eu saí assumida para todo mundo. E depois não voltei mais para o armário. Infelizmente foi em 2019, aí veio a Covid e me botou de volta dentro de casa. Não foi pra armário, mas foi pra dentro de Não, casa. não, tipo, a Covid meteu o pé no meu peito e me jogou pra dentro de casa de novo. Não, fica aí. Não, agora que eu tô querendo viver e tal. Então, foi triste. Mas, pelo menos, foi assim. Foi muito interessante, porque eu fui no cartório correndo pra retificar meus nomes. E quando eu cheguei lá no dia 19... Não, minto, desculpa, foi errado. No dia 18 eu levei as documentações. Dia 19 foi feriado, né? Que em São José dos Campos é dia do padroeiro. No dia 20 eu fui pegar a documentação. Veio o fim de semana, 21, 22. No dia 23... foi quando entrou como é que chama? O lockdown, que teve que fechar tudo. Sim. Aí eu fiz pela internet o CPF. Nasceu e foi presa. Eu nasci e fui presa. Eu brinco que é isso, porque aí eu tinha o RG, a certidão de nascimento e o CPF atualizados, e todos os outros documentos com o nome antigo ainda. Foi uma confusão. Aí só em outubro, quando o Poupa Tempo voltou a funcionar, é que eu fui lá e atualizei todos os outros documentos, né? Daí foi RG, certidão não, carteira de motorista, aí tudo o restante eu fui fazendo depois, né? Até o diploma de faculdade, de MBA, tudo isso eu tive que ir lá atualizar, né? E agora está tudo atualizadinho e não tive problema nenhum processo desse. Foi maravilhoso. E como que foi o seu processo de transformação física? Uhum. Porque você sempre foi mulher. Sim. Você nasceu mulher. Sim. É mulher que fala. Exatamente. Ah, tá. Que eu já tive várias aulas, então ainda tem informações que estão confusas, gente. Claro. Mas como que foi essa transformação? Porque ela estava falando aqui que ela era um homem peludo. Nossa, parecia uma ursa. Com mais Coisa 100 horrorosa. quilos, ela emagreceu 100 quilos. Isso. E parecia um urso. Não, era uma coisa horrorosa. Tipo, é interessante isso. Em terapia eu vinha descobrir que esse excesso de peso veio por conta de uma ansiedade e uma negação do meu próprio corpo. Você estava escondendo. Exatamente, eu estava escondendo porque, nossa, era engraçado, gente. Eu não gostava de ficar bêbada. Olha o excesso de peso emocional aparecendo aí de novo, É que eu isso. falei. Gente, passou para obesidade nível 3 é emocional. Não é mais física. A menos que a pessoa tenha um problema de tireoide. Tirando esse tipo de coisa, passou, é emocional. É alguma coisa que está pegando. Não necessariamente, que nem no meu caso, que seria a disforia de gênero, que a gente fala, né? É o nome dessa dor que as pessoas trans sentem quando elas não se sentem adequadas ao seu corpo, se chama disforia de gênero. Então, a disforia era muito forte. Tinha dias que eu ia dormir e eu ficava... sabe quando você vai rezar e você pede pro seu coração parar? Tipo assim, eu quero morrer dormindo. Hoje, amanhã eu não quero acordar. Amanhã acabou. Meu sofrimento vai acabar. Porque eu achava que eu não ia assumir. Aí eu acordava no dia seguinte e falei assim, caramba, não foi. Aí eu chorava, né? Então, assim, essa dor, esse sofrimento da sua própria inexistência, ela é muito pesada para as pessoas trans, quando elas já sabem quem são e não se assumem. Por isso que quando a criança ela se assume adolescente e é permitida, ou mesmo não permitida, ela resolve abandonar a família dela para ela poder ser quem ela é, às vezes, é um processo muito diferente da pessoa que chega adulta e faz a transição adulta. E ela vai trazer toda uma carga de vida adulta nessa mudança que ela vai viver. Quantos anos você tinha quando você... Eu me assumi. Assim, quando eu aceitei que eu ia fazer a transição, gente, 2013, eu não sei fazer conta pra saber que... Mas foi muito legal, porque eu tava no shopping... Você já tinha uns 30? Ah, mais, 30, 33... Acho que é por aí. É uma boa... Você tem mais 38. Tempo no corpo do urso. Sim, eu tenho mais tempo vivendo no gênero que eu não gostava. Aí, o que aconteceu? Eu encontrei... eu tava no shopping em São Paulo com a minha esposa e tinha 4 velhinhos na mesa do lado. Muito velhinhos. E ali eu tive uma catarse. Eu comecei a chorar muito, chorar alto e descontroladamente. E minha esposa entrou em pânico. Falei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E eu chorava e não conseguia falar. Até que eu falei pra ela, falei assim, eu não consigo me ver, eu não consigo olhar pra mim e me enxergar nessa idade sendo homem. E foi a partir dali que a gente entendeu que não dava mais para ficar do jeito que estava.
Aí a gente começou a ir atrás das coisas. Nessa época eu ainda não tinha feito a bari, foi quando eu resolvi que eu ia emagrecer, porque eu queria ser a mulher da minha vida. Eu falei, não, cara, e agora eu vou fazer o que tem que ser feito. Não quero mais. Aí eu fui atrás do cirurgião, o cirurgião falou, não, você tem que emagrecer 15 quilos, não sei o quê, emagreci 20. Não, leva um ano para poder o convênio te autorizar, para você ter todos os laudos, consegui os laudos em 8 meses. Né? Eu cheguei lá e ainda falou assim, isso é mentira, eu vou ter que ligar para todo mundo. Na minha frente, ele ligou para todo mundo que emitiu o laudo, só para o pessoal confirmar para ele. Nossa, eu brigava tanto. Não, eu brigava muito com ele. Ele não queria me operar, ele tinha medo. Depois que eu acordei da cirurgia bari, ele olhou pra mim e falou assim, Aine, agora eu vou te explicar por que eu briguei tanto com você. Porque as pessoas costumam fazer coisa errada se elas não estão preparadas, porque a bari opera a barriga, não opera a mente. Se o seu cérebro não estiver alinhado com a nova vida que você vai ter, você vai fazer uma besteira, você vai morrer. Você vai, com 2 semanas de operado, vai ficar desesperada para comer um macarrão, e esse macarrão vai explodir a tua barriga e você vai morrer. Então, eu tinha que ter certeza que você estava pronta. Aí a gente virou amigo. Não era preconceito. Não era preconceito, era cuidado. É. Né? E aí a gente virou amigo. Ele tem um quebra-cabeça no consultório dele, que é igual que eu tenho em casa, assim, sabe? É muito legal isso, de 5.000 peças, gigante. E a partir desse momento, desse emagrecimento, depois de 2 anos, que eu já estava bem e coisa e tal, eu comecei a fazer terapia hormonal. Só que eu fazia por conta, porque eu tinha medo de ir numa endócrino e ela falava, não faço, ou ter algum tipo de problema com isso e tal. E aí eu comecei fazendo do jeito errado, eu aplicava um hormônio que não era para aplicar e tudo mais, mas ele dava muito resultado, mas ao mesmo tempo ele era perigoso. Aí em 2018 eu conheci a minha endócrino, que é minha até hoje. E aí, cara, foi ótimo, porque quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, sentei na cadeira dela e falei assim, eu sou uma mulher trans, meu nome é tal, gostaria que você me ajudasse na minha transição de gênero hormonal. Ela, tá bom, como é que eu tenho que te chamar? Tal, beleza. Cara, ela nunca mais errou um pronome. A gente é amiga até hoje. É interessante, né? Porque ela falou assim, por quê? Pra quê? Tem certeza? Não interessou pra ela. Em compensação, a minha irmã, ela quer fazer laqueadura. Ela teve um filho, ela engravidou com 15 anos, né? Meu sobrinho nasceu, ela tinha 16. E hoje ela tem 42 anos, ela não quer mais ter filho há muitos anos. E ela não encontrou. E ela vai a ginecologista. Mas e se você casar com uma pessoa que quer ter filho? Gente, uma série de perguntas que se faz em tantas situações diferentes da vida da mulher que não tem necessidade, Exato, né? não tem cabimento. Tipo assim, cara, não é da tua conta. Se eu não quero, outra pessoa quer, ela que vai arrumar outra que queira. Não, Tipo, e se eu lá na frente mudar de Exato. opinião e me arrepender, o problema eu é meu, adoto né? também, se eu quiser. Tem várias formas de maternidade que são extremamente válidas. É. Por que tem que ser só reprodução biológica pra você se tornar mãe ou pai? Mas Então, eu falo acho que por são isso, vários. você não teve uma médica que fez perguntas que ela não É, precisava fazer. Não, foi só perguntas médicas. Então tá aqui, me passou 48 exames, eu achei que não ia ter mais sangue no meu corpo depois que eu cheguei lá no. Né, porque o cara foi tirando um monte de tubinho assim. Eu falei, moça, eu vou conseguir ir embora. Né? E aí a gente viu tudo e tal, até de doenças ISTs, cara, foi uma coisa impressionante, assim, o cuidado que ela teve comigo. Falei assim, então tá, a partir de hoje você não vai mais aplicar Perlutan, porque esse remédio não é pra você vai começar com tal, não sei o que, papapá, seguindo os protocolos da Anvisa, não sei o que, papapá. Falei, beleza. Né, E você faz tratamento hormonal até hoje? Até hoje. É tipo igual a gente, depois de uma certa idade, para de produzir e começa a fazer reposição. Exatamente, eu faço reposição hormonal. A única diferença é que eu tomo bloqueador de testosterona. Porque meu corpo, ele produz naturalmente a testosterona a níveis do sexo biológico masculino. Então eu tenho que reduzir eles, porque senão você pira da cabeça e tem outros problemas meio sérios, né? Você tem que ter um ou outro, os 2 altos, os 2 baixos, dá problema. E aí a gente começou a fazer, e a cada 3 meses fazia exame, a cada 4 meses fazia exame, foi verificando até a gente descobrir qual que é a terapia certa para mim. E ali eu fui fazendo. E eu continuei emagrecendo e tal, até que depois eu fiz a primeira plástica, que foi para tirar excesso de pele. Né? Então, como eu cheguei a pesar 200 quilos, tinha muita pele, né? Tirei 5 quilos de pele. O médico falou assim, Aine, você foi a segunda maior retirada de pele que eu fiz numa cirurgia plástica. A primeira foi uma senhora que teve 9 quilos de pele. Ela andava de andador por causa do peso da pele dela. Ela era baixinha, a barriga dela... Você emagreceu e continuava pesada, pesada. Aí tirou 9 quilos de pele. E ela era baixinha, era uma senhora e tal. E aí eu falei, não, então beleza, vamos fazer. Aí quando tirou, foi muito engraçado. Eu acordei na mesa de cirurgia, o médico tava olhando pra minha cara assim, com uma foto no celular da barriga que ele tirou, aquela pele esticada numa mesa. Olha o que eu tirei de você. Eu falei, cara, eu não quero ver isso. Então você fez assim, só barriga ou fez barriga, braço, Nesse perna? momento foi só barriga. Porque naquela época, 2017, o convênio só cobria barriga e nas mulheres seios, mas você tem que pagar a prótese. Né? E como eu não era assumida ainda, não tinha mudado a documentação, o convênio só pagou a barriga. E aí ficou legal e tal, foi muito bacana. É só que só tirou barriga, ficou costas. E minhas costas eram muito pelancuda também. Nossa, era uma coisa porque difícil. Cai tudo. Porque o braço era desse tamanho, de repente fica assim, só Tanto na que pele. o braço, ele ficou com essa pele aqui, mas porque muito tempo depois, quando eu fui fazer as costas, eu aproveitei para fazer a lipoenxertia, né, que a gente falou aqui em off. E aí, a médica, ela tirou uma faixa das minhas costas dessa largura, de ponta a ponta, tanto que eu tenho uma cicatriz que começa aqui e termina aqui. E uma aqui embaixo que dá a volta inteira. É muito louco isso, tem que fazer tatuagem pra cobrir, gente. Aí, porque é muito legal, né? Você faz cicatriz assim e fala assim, cara, daqui a 2 anos eu vou fazer uma tatuagem aqui, né? Você já começa a antecipar.
Aí ela tirou gordura de tudo que é lugar que ela pôde. Tirou da perna, das costas, da barriga, dos braços, tirou tudo, fez aquele processo e colocou tudo no meu bumbum, porque o meu bumbum era murchinho pra dentro, um bumbumzinho horroroso, assim, que é o bumbum da minha família. Né? E não ia crescer com mais nada além disso, o exercício físico ou a prótese de silicone, mas eu não queria fazer, porque algumas das deficiências que eu tive por conta da bariátrica, uma delas é a vitamina B12, e a B12 para bariátrico só repõe com injeção. Aí eu ia ter que mudar os lugares de injeção, porque não dá pra fazer injeção no músculo do glúteo. Né? E aí você foi toma até quando hoje? até hoje. Entendi. A reposição de B12, uma vez por mês, injeçãozinha, às vezes a cada 2 meses, a gente vai acompanhando com o exame. Vitamina D, B12, ferro, são várias vitaminas que depois da bariátrica, dependendo do tipo da bariátrica, o corpo deixa de absorver com eficiência. Então você acaba tendo que repor. Né? Entendi. Agora, fala uma coisa. O que mudou na sua vida, assim, de forma que te impactou bastante depois da transição, depois que você assumiu? É muito interessante porque teve muitas coisas. O impacto positivo foi que eu passei a entender o que é ser feliz. Acho que esse é o primeiro Você se ponto. reconhecia no espelho. Eu me reconhecia daí. no espelho e eu me sentia eu. Falei assim, cara, eu brinquei assim uma vez com a minha esposa. É assim que todo mundo se sente? É assim que é você viver, viver de uma forma completa? Caramba, isso é legal mesmo, hein? Poxa, se eu soubesse, tinha feito antes. Né? Porque quando você está alinhada com a sua identidade, você faz qualquer coisa. E é engraçado que antes de eu me assumir, eu tinha uma certeza, eu nunca mais ia arrumar um emprego na vida. E quando eu me assumi, isso foi parcialmente verdade, mas teve um impacto da pandemia e coisa e tal. Mas eu tive grandes empregos depois. Isso foi muito legal. Então, houve alguns impactos mais negativos que eu tive que ensinar toda a minha família sobre o que é ser trans. Né? Então, a família precisou se ajustar a algumas coisas. A conversa com a minha mãe durou 5 horas, assim, porque eu tive que ensinar tudo para ela entender e tal. Porque na cabeça dela, travesti era a pessoa que se prostituía, que usava droga, que vivia na margem da sociedade, que não prestava, que não sei o quê, papapá. E até ela entender que não. Aí eu trouxe outros exemplos para ela, mostrei a quantidade de pessoas trans que são fodásticas, né? Pessoas que têm mestrados e doutorados e empregos maravilhosos e que ajudam outras pessoas, né? E hoje em dia diminuiu muito a Que é quantidade. pessoa, né? É São humano, gente, ser a humano. capacidade profissional dessas pessoas são exatamente as mesmas, né? Mas a gente sofre o mesmo tipo de preconceito que as mulheres sofrem em relação aos homens, né? Eu costumo brincar que o único jeito certo de você nascer é sendo um homem branco cis hétero. Todos os outros, você está errada. Nasceu mulher, nasceu errado. Nasceu preto, nasceu errado. Nasceu trans, nasceu errado. Nasceu gay ou lésbica, nasceu errado. Tem PCD? Pô, tá errado. Né? Então, assim, por isso que na minha cabeça, né, cresci nos anos 80 e 90, eu falei assim, agora eu sou errado, a sociedade vai me entender errado. Tipo, não importa que eu tô feliz e completa, eu não sei como que eu vou fazer para conseguir dinheiro, porque a partir de agora, né, Não vou volto conseguir mais. Aí eu tive uma surpresa muito boa, a Bayer me chamou para trabalhar. Nossa, a Bayer foi fantástico, assim, inclusive, no Dia da Mulher, eu fui convidada a ser a mediadora do evento que eles fizeram. Né? Então foi muito legal. Tipo assim, logo no Dia da Mulher, no dia 8 de março de 2021, eu fui a pessoa que mediou todas as diretoras da empresa que foram fazendo um bate-papo. Né? E isso foi muito bacana. Assim, a Bayer inteira amou, porque a Bayer tem um programa de inclusão muito forte, muito bem feito. Você está falando que você trabalhou numa multinacional, Isso. já com a Assumida. aparência de mulher, e daí você sentiu o preconceito contra a mulher? Eu senti preconceito com a mulher, sim. Por quê? Porque tinha coisas que eles não passavam para mim, mas passavam para as outras pessoas que eram os meus pares. E você conseguia perceber visivelmente que eles achavam que eu não ia conseguir fazer. E as outras mulheres do time também não. Então, assim, não era uma coisa só comigo. Se fosse só comigo, eu poderia entender como uma transfobia, mas não. Então, Porque ali... tem diferença, tá, gente? Entre transfobia e preconceito. E... Por quê? Porque a mulher sofre o machismo. A mulher trans sofre o machismo e a transfobia. A mulher trans preta vai sofrer o machismo, a transfobia e o racismo. E é engraçado que não é uma soma de preconceitos, é um preconceito diferente. É muito louco isso, né? Eu estudei muito porque eu fiz pós em diversidade, inclusão, acessibilidade. E se a pessoa for PCD, soma mais um. Se ela for mãe, mais outro. Se ela quer maternofobia. Se ela tiver filho adotivo, ela vai sofrer a adotofobia. Se ela for PCD, ela vai sofrer o capacitismo. Quer dizer, vai somando essas camadas. Aí, cada vez que você adiciona um, você vai descendo na hierarquia social. E essa é uma hierarquia social que ela é tão estrutural que... Que começa com o homem branco cis. Homem branco cis está no topo da pirâmide. Aí depois você vai descendo. Daí depois vem o outro homem. O outro homem, geralmente o homem preto e o homem trans, por incrível que pareça. A mulher que se assume homem, ela sobe na hierarquia, porque ela deixa de sofrer o machismo. E se ela conseguir ser passável, e as pessoas não perceberem, a gente chama de passável quando uma pessoa trans consegue passar por cis. Ela vai falando da vontade da gente se esconder embaixo da mesa. Um homem trans que ninguém sabe que é trans. Que ninguém sabe que é trans. É isso que ela tá falando. Daí vai lá em cima, se for branco. Ai, eu tenho amigos que eles conseguiram ter promoções que eles não tinham enquanto eles não eram assumidos.
né? Enquanto eles viviam como mulher. Ou como lésbica, caminhoneiro, sofre um puta preconceito, né? A lésbica que é mais masculina sofre preconceito. Se assumir o homem, cresceu barba, cara, tem uma vantagem o homem trans, porque na primeira injeção de testosterona já nasce barba, já muda músculo. A mulher trans, cara, pra começar a aparecer o peito é 6 meses. É duro, porque é o mesmo processo. Até nisso a mulher sofre. É muito louco isso. O corpo começa a mudar. O processo transexualizador da mulher trans com hormônios leva 2 anos e se finaliza a 4 anos. Né, de 2 a 4 anos. O homem trans, em 3 meses, já está lá. Masculinão, cabelo no peito, musculatura. E se ele fizer a cirurgia de remoção de mamas, nossa, é rapidão. Ele se adequa muito rápido, né? É lógico que dentro da família acaba acontecendo algumas coisas, né? Infelizmente, as lésbicas hoje no Brasil ainda sofrem um preconceito absurdo dentro da própria família, né? Então, tem umas coisas que ainda passam. Mas a lésbica está abaixo do homem trans nessa escala. É muito interessante isso, né? Na verdade, a mulher, independente se cis ou trans, está abaixo dos homens. Até dos homens pretos, por incrível que pareça. Né? Embora o racismo ainda coloque esse homem preto um pouquinho abaixo, né? por conta do racismo. Né? O racismo é o preconceito mais novo do mundo, né? O preconceito mais recente. Ele começou por conta da escravidão, então tem uns 500 anos. Mas o primeiro preconceito que surgiu no mundo é o machismo. Por quê? Porque inventaram o gênero. A partir do momento que inventaram o gênero... de produção... É porque eles entenderam o seguinte, vamos criar um gênero, ó, quem nasceu com o membro masculino, né, e a gente entendeu que a biologia é masculina, vai fazer as coisas e quem nasceu sem vai servir essa pessoa que nasceu com essa coisa. Vai servir. Entendeu? É isso que é interessante, né? E aí começou isso. E a gente vê em proporções menores, mas ainda vê. Ainda é assim. Não, na verdade, aí a gente se rebelou, né? A gente falou, queimou o sutiã, fez protesto. Só que em vez deles entenderem que a gente era igual... Entenderam que a gente odiava homens. A gente não odeia homens. A gente odeia o machismo, né? A feminista odeia o machismo. Que tem isso, a gente odeia o movimento e não os homens. A gente gosta de homem, não é essa a questão. A questão é o machismo, né? Eu acho que isso tem que deixar claro, porque as pessoas acham que feminista quer que nenhuma mulher raspe embaixo do baixo, que uma mulher não pode mais usar vestido. E a gente sabe que não é isso. Né? A gente só quer equidade, a gente quer que seja igual, a gente quer que o gênero seja respeitado, mas naquilo que é igual para todo mundo, que seja igual para todo mundo. Exatamente. E aquilo que não é. E aquilo que não é, não é. E que a mulher possa escolher o que ela quer. Exatamente. Esse é o ponto. Que ela não seja julgada pelas escolhas dela, né? A pessoa acha, mas a feminista não gosta que a mulher case. Não! Se ela quiser casar, é sobre isso. A gente quer que ela case, que ela descase quando ela não quiser. Então, falando sobre casamento, a Aine comentou que ela já era casada. Sim, eu tenho um relacionamento desde 2002. A gente se casou em 2007, no dia 7 do 7 do 7. E a transição aconteceu em 2000 que eu me assumi em 2019, mas eu comecei a transição em 2013 para 14, né? Mas tudo escondida. Né? Então, teve um certo momento que eu comecei a ter que esconder o peito. Escondida de todo mundo, menos dela. Menos dela. Ela sempre soube. Quando eu conheci a minha esposa, ela sempre soube. Porque eu a conheci buscando uma amiga para eu poder ser eu mesma com ela em lugares escondidos. E acabou que a gente se apaixonou e virou um relacionamento, virou um casal e tal. Né? E aí ela sempre foi aceitando. E ela sempre, a vida inteira da gente juntas, ela percebia o meu sofrimento. Ela via o meu choro. Ela via a inveja que eu sentia das mulheres que estavam usando exatamente a roupa ou estavam se portando e tinham um comportamento do jeito que eu queria ser. Ela via. Às vezes, eu saía com ela para ir no shopping, pra gente comprar qualquer coisa que precisasse em casa, eu ficava deprimida no meio do passeio. Eu falei, não, cara, eu quero ir embora, não quero mais ver isso. Na minha adolescência, eu não saía muito para as baladas, as pessoas achavam que eu não gostava de balada. Eu falei, não, é porque eu queria estar usando salto, eu queria estar usando vestido, eu queria estar maquiada. Eu queria estar feminina. Eu não queria estar usando aquelas roupas horrorosas de homem, que para mim são. Né? Eu não gosto de roupa masculina. Né? Gosto de roupa masculina nos homens, eu não gosto de roupas masculinas em mim. Né? Então, quando eu comecei a ter essas depressões, a coisa foi piorando. Porque nessa época eu achava que eu nunca ia poder assumir. E a minha esposa me deu total apoio. Né? No dia que eu tive essa catarse que eu contei pra vocês, ela foi a primeira a falar, não, vamos pra luta. Eu falei, Lê, você vai sofrer preconceito, porque você vai estar casada com uma outra mulher. Não importa. Desde que você seja você, tá tudo certo. E ela comentou comigo que a esposa teve insegurança de você trocar ela. Sim, olha que interessante. Quando eu me assumi, uma das perguntas que eu mais ouvi das pessoas que me conheciam era, agora você vai largar tua esposa pra ficar com homem? E eu, cara, não faz o menor sentido essa pergunta, né? Tipo assim, matou todas as lésbicas do mundo, né? Quer dizer, as mulheres não podem gostar de mulheres. E é engraçado isso, né? Que às vezes a pessoa chega pra mim assim e pergunta, você é casada ou solteira? Eu falo, não, eu sou casada. O seu marido? Eu falo, que marido? Não tenho marido. Mas como assim você é casada e não tem marido? Eu sou casada e não tenho marido. Eu deixo no ar, cara. Eu fico olhando pra cara da pessoa assim, uma hora a ficha vai cair. Uma hora ela vai entender. Aí, então você tem esposa. Isso. Ou então a pessoa não entende mesmo. Eu falo assim, mas como é que... Então você namora. Cara, não, eu sou casado e não tenho marido. Eu vou deixando, eu provoco. Porque eu acho que as pessoas têm que abrir a cabeça de modo geral, sabe, às vezes, né? E aí, até minha esposa, no começo, antes de eu me assumir, ela teve essa insegurança. E às vezes ela falava assim, ainda eu tenho medo de olhar pra você e não te ver mais. Porque eu conheci você. Aí eu falei pra ela assim, olha que interessante, você me conheceu, eu tinha cabelo comprido, eu usava cavanhaque, eu era um pouco magra, eu fazia musculação.
Aí você foi ficando comigo esse tempo todo, você Foi me se viu transformando. engordar, cortando cabelo, fui ficando careca, tanto que eu fiz implante de cabelo, por isso que eu tenho cabelo aqui, porque eu não tinha. E você foi vendo todas essas mudanças, eu chegar aos 200 quilos, eu emagrecer, tudo isso você foi vendo e para você estava tudo bem. Você acha que o simples fato de eu assumir o corpo que eu sempre sonhei ter vai mudar alguma coisa para você? Ah, é mesmo, não. E aí ela foi acompanhando a transformação e ficou de boa. Se não quiser responder, não responde, Claro. mas eu pergunto, não é só pra você. Uhum. E a libido, e a relação de casal, assim, melhorou? Foi mais libertador? Você se permitiu, Ah, foi muito melhor. Nossa. entendeu? Fazer um... Não, porque daí, assim, é Seu- interessante, porque a nossa relação, ela nunca foi pautada no sexo. Então, assim, ela se manteve do mesmo jeito que era antes, continuou depois. Né? Não melhorou? Melhorou, Porque melhorou, você porque se daí eu reconhece. tava, né, é outro nível, né, nesse caso. E é interessante o seguinte, por mais que eu seja uma pessoa pansexual, a partir do momento que eu a conheci, eu nunca mais fiquei com homem nenhum. Vamos abrir uma janela, que é pansexual. A pessoa pansexual é aquela que não se importa com o gênero da outra pessoa. Ela precisa gostar da pessoa. Se ela gostar da pessoa, pra ela já tá... E não tem nada a ver com o sexo. Não tem nada a ver com o corpo da pessoa. Na verdade, a atração sexual surge depois que ela conhece e gosta da pessoa. Aí vem a atração sexual. Né? A pessoa bissexual, ela olha para a pessoa e sente atração pelo corpo dela, é uma atração física. A pessoa pansexual, ela tem uma atração pela identidade, por quem a pessoa é. Aí não importa o gênero dela, ela Mas pode ser daí qualquer essa coisa. atração também passa a ser física depois. Não física Depois. pelo corpo, sim, mas ela sente atração Sim, pelaquela pessoa. aí, então, aí a atração passa a ser física depois. Aí você Entendi. quer ficar com aquela pessoa, você quer fazer amor com aquela pessoa. Mas isso é depois desse processo. Então, por exemplo, assim, a pessoa pansexual não tá andando na rua e vê uma mulher toda bonita e tal, e fala assim, caramba, que vontade. O bissexual sente. Aí ela olha pro outro lado assim, homem, poxa, o bissexual olha pra pessoa e nem conhece ela, já sente atração. A lésbica, o gay, sim, porque daí Sim, tem a ver com... a atração física é de olhar e gostar, né? Já a pessoa pansexual, ela não sente nada ali na primeira coisa. Conheceu a pessoa, poxa, Vai ligando aí uma começa a vir, família. exatamente, aí vem. Que é diferente do sápio sexual que se apaixona por pessoas inteligentes, né? Então tem uma atração, não, poxa, a pessoa é inteligente pra caramba, meu, que vontade de fazer amor com ela, né? Então vem depois também no sápio sexual. E tem as pessoas assexuais que não têm vontade nenhuma de fazer sexo com ninguém, né? Então existem essas variações em orientação sexual. Interessante. E a sua mulher, se quiser falar, ela é o quê? Ela é bi, ela é Na lésbica, verdade, ela é pan? então, assim, ela tá num casamento lésbico, né? Porque ela é uma mulher casada com outra mulher. Mas ela não se define como nada. Ela fala assim, não, Aine, eu gosto de você, eu fico com você. Então ela não tem esse não é nada, negócio. ela é apaixonada pela Aine. Exato. Ela fala assim, não, Aine, eu amo você. E é isso que importa pra mim. Eu falo assim, beleza, tamo junto nessa. Ah, legal. Gente, a Aine lançou um livro. Ah, é verdade, eu tenho um livro. Então, eu passei por algumas empresas e é muito interessante isso, que eu tive 2 burnouts. E foram muito pesados, né? O burnout, ele acontece quando você já está no esgotamento pesado, um esgotamento emocional e mental muito pesado, e em certo momento desse esgotamento você sofre uma injustiça. Essa injustiça é a gota d'água, é o gatilho para a pessoa cair de vez. Tem a ver com E, preconceito? na verdade, no meu caso, não. No meu caso, não foi preconceito. No meu caso, foi uma diretora que foi bem dura comigo. E é interessante que não era nem pessoal. Porque depois que eu tive meu burnout e eu saí dessa empresa, outras 2 pessoas do meu time tiveram também. E aí depois a empresa acabou político demitindo da ela. Então, não, que foi durante a pandemia, então a empresa não conseguia olhar tudo o que estava acontecendo, né? E aí, depois que eu saí e ficaram sabendo do que eu passei, eles abriram uma investigação para observar ela. E aí começaram a ver as outras pessoas adoecendo e falaram assim, o problema é ela. Aí começaram a fazer a investigação mesmo, foram entrevistar as pessoas, foi aquela coisa meio do compliance ali. E aí perceberam que o problema foi uma diretora que adoecia as pessoas. Né? Que é um erro que muita empresa faz. As empresas acham que se a pessoa tecnicamente é brilhante, essa pessoa é a líder imediata que você tem que promover. Nós falamos sobre isso, né? O meu trabalho na pós-graduação de gestão de pessoas foi isso. Né? A promoção por competência. Isso. Ele é um técnico muito bom no que ele faz, eu vou dar um time para ele liderar. Mas ele não tem perfil de liderança, ele não quer aprender, ele quer sabe liderar. continuar sendo técnico. Isso. E aí você perde um ótimo técnico e ganha uma péssima E ganha equipe. uma péssima líder. O Oswaldo que costuma falar, se você precisa de um tigre, contrate um tigre. Exato. Não engorde o gato. Isso. Nossa, amei. Perfeito. Vou roubar essa pra mim. Porque é sobre isso. E, cara, eu nunca trabalhei com uma profissional tão brilhante naquela área quanto essa diretora. Ela era impressionante. Eu olhava ela trabalhando e ficava assim, puta merda, eu quero ser boa desse jeito. E eu fui atrás para estudar para ser isso. Mas ela me invalidava o tempo inteiro. E essa invalidação foi fazendo eu me esforçar cada vez mais. Eu comecei a ter insônia. Eu tenho insônia crônica até hoje. E meu sono era maravilhoso. Eu nunca fui boa o suficiente. Não, e isso é eu um hormônio comecei feminino. Bem-vinda! Isso é estrogênio. Não, isso é mesmo, né? A síndrome do impostor é uma coisa que
acho que mais de 70% são as mulheres que apresentam. Eu passei típico pela... do feminino. E é engraçado que tem a ver com estrogênio, mas tem muito mais a ver com o lugar que a mulher é colocada, porque ela é invalidada tanto que até na hora de ela se concorrer para uma vaga, ela só manda o currículo se ela tiver 100%. Do sono. Ah, não, sono também. A gente... Mas eu lembro que começou ali. E aí, terapia. E aí foi quando eu comecei no psiquiatra. E minha psicóloga, eu acho que você tá chegando no burnout, não sei o quê. E eu teimosa. Falei, não, cara, eu amo esse trabalho. Eu quero ficar aqui, eu quero ficar nessa empresa, não sei o quê. Quando eu fui demitida, foi um choque absurdo, assim. Né? Eu fiquei... Cara, foi um estado, assim, lastimável. Eu levei meses. Tanto que a empresa, quando me demitiu, eles me deram um outplacement para me ajudar a me recolocar. Porque eu era gerente nessa empresa. E aí, eu só fui acionar esse outplacement depois de 4 meses que eu saí, porque eu precisei de um tempo para melhorar. E eu só acionei porque o prazo era 4 meses, porque por mim eu ficaria mais tempo ainda para me recuperar, porque foi pesado. Aí o outplacement veio e tal, e me arrumou um emprego em outro lugar, que foi quando eu fui diretora de diversidade e inclusão. E ali foi ótimo, foi tudo andando muito bem, até que entrou uma diretora. É isso que eu ia falar. do Você mesmo naipe. conseguiu realmente falar, divulgar? Eu não sabia exatamente Claro. o que você fazia lá, mas você estava nesse lugar que você tem fala Sim. de divergentes, Uhum. Divergente? É divergente? Não, De de grupo minorizado, que a gente fala, né? É. É um grupo minorizado. Que você estava lá com representatividade, porque Sim. você é uma... A empresa, ela é uma transnacional gigante. Ai, gente, eu vou falar, é o maior stream do mundo. E ali dentro, só tinha eu de trans no meu time e uma outra pessoa trans na outra empresa paralela que é E da o mesma seu empresa. time era Era um time de RP, Ah, tá. Não, é que você falou que você foi contratada para uma vaga de... de gerente de RP. Tá. Né? E aí, nossa, cara, era tão legal. Porque, assim, trabalhar com filme sério é uma coisa que eu amo. Né? Eu tive um canal no YouTube de 2016 até eu me assumir, até 2002 mais ou menos, que foi quando eu larguei o canal depois da pandemia, que era só sobre filmes e séries. Né? Eu era muito requisitada. Eu tava em tudo que era evento. Eu dei consultoria pra Disney, dei consultoria pra Cinecolor, dei consultoria pra Chili Beans. A primeira linha de óculos de Star Wars e relógio de Star Wars que saiu, eu participei da criação. Né? Eu fiz parte do time de criação. Né? Eles trouxeram um monte de ideias, eu fui mudando totalmente. Quando eu cheguei na loja e comecei a ver as minhas ideias nos óculos e relógios, foi maravilhoso. Né? Tem um relógio que eu até ganhei deles, que tem a Millennium Falcon no ponteiro de segundos, então a Millennium Falcon fica girando assim em volta, sabe? A coisa mais linda. Né? Tanto que a Millennium Falcon é minha tatuagem do braço, porque eu simplesmente amo Star Wars. E quando eu me assumi, foi durante a pandemia, então parou cabine de imprensa, eu estava em todos os lançamentos em cinema, eu ia para São Paulo toda semana 2, 3 vezes para poder estar no cinema, acompanhando, lançando um vídeo, fazia 4, 5 vídeos por semana, era muita produção de conteúdo, foi quando eu me especializei mesmo, né? Tanto que um dos serviços que eu presto é como consultora especializada em marketing de conteúdo estratégico. Né, que é muito mais do que rede social. A gente fala em marketing de conteúdo, as pessoas já pensam em rede social. Instagram. Instagram e TikTok. Não, cara, é muito mais vasto. A gente chega até em embalagem, a gente mexe com branding. Né? O branding é um tipo de conteúdo. E aí, eu deixei 1 ano parado do canal para poder dar tempo de fazer toda a minha transição e tal, né? Mudou pele, mudou um monte de coisa, já tava com peito e tal, cabelo maior. Aí eu fiz um vídeo falando, gente, agora eu sou a Ine, tal. Expliquei o que eu era. Foi um vídeo de 20 minutos, um vídeo com, olha, foi quase recorde de visualização no meu canal, assim. Foi mais de 100 mil views. E eu perdi, numa semana, 6 mil inscritos. 6 mil inscritos numa semana, assim, num canal de 40 mil pessoas. Né? Tu fala assim, cara, é muita gente. É muita gente. E, assim, por sorte, não me xingaram nos comentários. Olha, eu falo assim, preconceito é uma coisa que não dá pra explicar, né? Não dá. Porque, assim, eles estavam lá não pela sua aparência física. Claro que não. Eles estavam lá pelo que você estava entregando de conteúdo. Exatamente. Falando do filme, da série e tudo mais. Daí, quando você aparece com uma outra pele, muito melhor, provavelmente. Pra mim, muito mais. Nossa. Né? Uma outra pele, a pessoa para de te seguir por causa disso. Exatamente, porque é o preconceito dela. Não tem nada a ver com o conteúdo. É a pessoa. Então, eu brinco até que foi uma higienização, assim, sabe? Do meu canal. Deu uma limpa. E eu brinco que o meu canal no YouTube hoje, que eu faço vídeo, sei lá, quando eu tô afim, eu gravo videozinho e posto e tal, não sei o que lá, cada 3, 4 meses. Eu brinco que o meu canal é o único canal do YouTube que cresce ao contrário. Porque cada vídeo que eu posto, eu perco em seguidor, eu não ganho. Né? Então, isso é muito maluco. Mas o meu vídeo dos Vingadores, do primeiro filme dos Vingadores, do Guerra Infinita, cara, foi o primeiro vídeo do YouTube a estourar em visualização. Porque eu contei o filme inteiro. É um vídeo gigantesco. Eu contei simplesmente o filme inteirinho. Bombou num nível que eu ganhei 10 mil inscritos em um dia. Foi uma coisa impressionante esse vídeo. Mas e o livro?
Ah, o livro. Tá, não, é porque faz parte dessa história. Aí eu larguei o canal, comecei a virar uma pessoa séria, né, como se não fosse sério fazer conteúdo pra internet. É muito sério e eu levava muito a sério o meu trabalho. Eu gostava de fazer. Mas era uma fuga também da vida que eu não podia ter. Tanto que depois perdeu sentido. Eu queria aproveitar e abrir um parênteses aqui, né? Porque as pessoas julgam como sendo um trabalho sério ou não. Porque hoje a gente tem um monte de áreas de atuação de diferentes aparecendo, né? E a primeira coisa é o julgamento. Meu sobrinho é e-gamer. E hoje ele tá com 24 anos, mas uma das coisas que as pessoas sempre falavam é, ele não vai trabalhar? Então, como se não estivesse Ele não trabalhando. trabalha? Ele vai ser... Gente. Então, assim, gente, existem... Gente, minha hora aqui custa dinheiro. Exatamente. Milhões Construir de- conteúdo dá muito trabalho. de profissões sendo construídas todos os dias, né? Sim, Então, eu esse julgamento chegava, do que não pensa, é trabalho eu pegava um BlaBlaCar, porque eu tinha pouco dinheiro na época, pra ir pra São Paulo, pra pegar um metrô, pra chegar no cinema, pra assistir o filme, pra sair correndo de lá, pegar o metrô até a rodoviária, pra pedir outro blá. Às vezes eu comia qualquer coisa no meio do caminho, pra chegar rápido em casa, pra poder fazer o roteiro, pra poder gravar o vídeo, pra poder editar o vídeo, pra poder publicar o vídeo antes de todo mundo. Porque senão você não conseguia ter a quantidade de visualização que você precisasse pra poder fazer algum dinheiro pra você. E é um trabalho muito sério. Por quê? Porque se influencia na vida de muita gente. Tanto que eu tive patrocínio da Trim, da Trig, da TIM, não é Trim, da TIM, da Trig, da própria Disney, em vários momentos. Eu nunca paguei uma Comic Con pra ir. Eu sempre ia como convidada ou como imprensa. E você comentou que nunca mais foi convidada Nunca depois da mais. transição. Eu me assumi nem cabine de imprensa. Foi uma coisa assustadora. Eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira Tem aqui que dessas levantar. empresas aí. Olha o preconceito. Então, é assustador o negócio. Porque o seu cuco lá dentro continua Continua a mesma coisa. Tipo assim, o conhecimento, eu sou leitora de quadrinhos desde que eu me lembro. Eu aprendi a ler com Turma da Mônica, como muita gente da minha geração. Então, assim, consumir esses quadrinhos e tal me deu uma formação moral e ética muito grande. Né? Grandes poderes, grandes responsabilidades do Homem-Aranha é uma coisa que eu vivo. Né? Os valores do Superman é uma coisa que eu vivo. Aí, Marvel. Né? Então, assim, as pessoas não conseguem, às vezes, separar. Tem gente que fala assim, isso é coisa de criança. Cara, realmente, quadrinhos e super-heróis são coisa de criança. Mas os valores que você aprende, você consegue levar pra tua vida. Porque os valores são universais, né? Eu não acho que quadrinho é coisa de criança. Então, é que depois evoluiu, né? Ele nasceu como coisa de criança, as crianças foram crescendo, os quadrinhos foram adultizando. Não, mas até Maurício de Souza, por exemplo. Porque eu falo assim, a Mônica, ela cresceu, né? Porque Ela tem cresceu, a tem a Tim. Mônica Tim. Mas se você quiser continuar tendo 6 anos no bairro do Limoeiro, você continua. Cara, eu leio até hoje. Eu sou então. seguidora de Turma da Mônica, porque eu amo Turma da também Mônica. adoro. Conhecer o Maurício de Souza foi um dos grandes momentos altos da minha vida. Eu chorava na frente dele, não conseguia nem falar. E ele, calma, e eu chorando. Né? Então, assim... O livro. O livro. Aí o que acontece? Tive esse burnout, porque eu trabalhei nessa empresa e tal. Aí eu me recuperei, entrei numa outra empresa, trabalhei muito, foi muito legal. Eu era a pessoa que o pessoal mais gostava, porque eu influenciava todas as áreas, trabalhava com diversidade e inclusão. Era uma empresa muito Diversidade e inclusiva. inclusão, essa é a palavra. Isso. E aí, nessa área de diversidade e inclusão, eu fazia justamente movimentos para que as pessoas pudessem aprender sobre o tema e diminuir seu próprio preconceito. E eu participava das decisões estratégicas da empresa, porque diversidade e inclusão era um valor estratégico para a empresa. Tanto que, na época, a gente tinha só 10% da empresa de homem branco cis hétero. Mais da metade eram de pessoas pretas. Tipo, cara, 20% eram de pessoas trans. Era uma coisa impressionante a quantidade de diversidade. 70% eram mulheres, né? E... Raro, né? Raríssimo, né? E 30% eram mães, e mães solteiras. Então, assim, Normal. que infelizmente é normal hoje, mas tem muita empresa que não emprega mãe solteira porque acha que ela não vai trabalhar, porque quem vai cuidar dos filhos? Ninguém pergunta isso pro homem que é pai solteiro, mas pra mãe solteira, né, todo mundo pergunta. E de repente eu tô ali naquele lugar, fazendo um monte de coisa, entrou uma diretora nova, transferiram minha área pra diretora nova, e ela começou a fazer um terrorismo comigo, e como eu já tinha tido burnout e o negócio estava frágil ainda, eu caí mais rápido. E aí me demitiram de uma maneira muito injusta também. Tipo assim, eu tinha acabado de ter uma avaliação de desempenho muito boa, na avaliação seguinte ela detonou com a minha avaliação de desempenho, fui demitida. Aí demitiram mais 2, 3 pessoas da área e, de repente, ela começou a contratar só pessoas que já tinham trabalhado com ela em outra empresa. Ela queria montar o time dela, né? E ali eu tive um burnout mais pesado que o primeiro. E eu levei 1 ano para me recuperar, com terapia, com coisa e tal, e remédio psiquiátrico, né, antidepressivo, aquele monte de coisa. Aí, quando eu voltei, eu comecei a me sentir muito perdida. Porque eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida profissional mais. Eu não sabia se eu gostava do que eu gostava de fazer antes. Né? E eu fiquei assim, cara, e agora? Será que eu quero voltar para essa área? Será que eu quero voltar para esse tipo de empresa? Será que é isso que eu quero voltar a fazer na minha vida? E, cara, não sei, eu acho que não é. Aí eu comecei a atender uma empresa, fazendo marketing para eles, me abraçaram de uma forma impressionante, fazendo trabalho para eles e tal. E esse cara, que era o dono, ele montou uma outra empresa que era de recolocação, especializado em carreira. E aí ele falou assim, você cuida do marketing, mas eu queria que você fosse mentora de carreira também. Falei, então tá. Aí eu comecei a ter mentorados. E eu comecei a perceber, falei, pô, eu trabalho bem com esse negócio, eu gosto de trabalhar com gente. E ali eu tive um insight, eu falei assim, e se eu criasse uma mentoria só para pessoas que já tiveram burnout? Por quê? É um público diferente.
E, infelizmente, hoje, teve uma pesquisa recente que 64% das pessoas já tiveram algum tipo de problema mental ligado ao trabalho. Né? E, dentro desses 64%, muitas pessoas com burnout. É muito raro você não conhecer alguém que já teve burnout na vida. Em todas as bolhas costuma ter alguém. É uma coisa impressionante. Aqui tem, 2. Então. É isso que eu tô falando. Aí, quando eu comecei a perceber isso, eu tive um insight e criei um método. Né? E um método para mentoria. Então, eu lancei uma mentoria chamada A Reconexão, que tem 2 modelos. Ou é o modelo Flash, que é um encontro de 90 minutos, onde eu passo por todo o método com essa pessoa, se ela tiver pressa. Ou em 4 encontros. Se eu tiver pressa. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu tô com pouco dinheiro, ou, cara, eu quero velocidade. Beleza. Ou a pessoa quer aprofundar. Aí são 4 encontros, porque o método são 4 passos. Né? Então, o primeiro passo é autoconhecimento, ela saber quem ela é. O segundo passo é identidade, ela firmar esse autoconhecimento e aceitar a identidade dela. Depois, a narrativa, ela vai mudar a forma com que ela viveu as coisas que ela passou, criando uma narrativa nova para ela. E depois, estratégia. A gente vai listar as ações que ela vai fazer para ela poder viver essa nova vida. E aí, eu falei, cara, que legal, gostei disso. Curiosamente, o método se chama INE, porque são as 4 letras, A-I-N-E. Olha que engraçado, né? E foi muita coincidência, cara. Eu falei, cara, agora eu sei que isso vai dar certo, porque não foi pensado para ser assim. Aí eu falei, eu acho que eu preciso ter um lugar para onde eu valide esse método. E aí eu escrevi o livro. Então, eu peguei o método, criei o livro. No livro, eu falo muito sobre burnout, sobre pós-burnout. Ele funciona até de uma certa forma como um apoio psicológico para que a pessoa entenda que o que ela está vivendo não é só ela que está vivendo, que muita gente vive parecido, que a culpa não é dela, do que ela passou, que o burnout dificilmente é a pessoa, ninguém causa burnout em si mesmo, isso é muito interessante, que a gente fala assim, mas se fizesse tal coisa, se tivesse decidido... as pessoas sempre falam assim, mas se você não tivesse ficado nessa empresa, as pessoas não conseguem entender o processo do burnout, que não é uma escolha, e é uma coisa que, de repente, quando você vê, você já foi. Se você não tivesse permitido que aquela pessoa fizesse isso... Quem mandou você ficar lá? Quem mandou você ficar trabalhando até tarde? Quem mandou você se esforçar além do possível? Quem mandou? Cara, você não pensa, você não percebe isso. Você vai fazendo. E, de repente, você espana. Né? E aí, eu mostro para essas pessoas que há um caminho depois do burnout. Então, a pessoa teve o burnoutzinho dela lá, beleza, se recuperou, né? Porque já virou uma coisa que todo mundo tem. Aí ela se recuperou, porque o meu método, ele não é terapêutico. Eu acho que isso que eu gosto de deixar muito claro. O meu método não é terapêutico. Ele é um método que ajuda a pessoa a se encontrar depois que ela se recuperou do burnout. É uma mentoria. Isso. E muito possivelmente, nas mentorias, você pode recomendar, olha, você às vezes terapia, eu percebo que a pessoa na mentoria, ela não tá bem ainda, eu falo assim, olha, eu acho que é melhor a gente interromper a mentoria para você voltar para terapia. Mas a sua mentoria não é só para quem teve burnout, é para quem quer se recolocar no mercado. Então, eu tenho as duas. Eu tenho a mentoria para quem quer se recolocar e eu tenho aquela mentoria que é para pessoas que estão perdidas profissionalmente também. E o método AINE funciona para essas pessoas também. Tipo assim, cara, não sei mais o que eu quero fazer. Não sei mais o que eu quero fazer. Isso, tô perdida e não sei o quê. Ai, cara, não sei, não quero nada. Às vezes a pessoa passou por uma demissão difícil, mas não chegou no burnout. Às vezes a pessoa teve um momento de crise de identidade que falou assim, cara, eu não gosto mais disso que eu tô fazendo, mas eu não sei o que eu quero fazer ainda. Então o método ajuda essas pessoas. Eu falo que ela é um pós-burnout, porque normalmente quem teve burnout fica muito perdido depois que se recupera. Você fica com alguns medos, fala assim, cara, será eu não quero voltar para esse tipo de ambiente tóxico que eu já tive um dia. Ou então você começa assim, eu acho que o problema é minha profissão, acho que eu vou procurar uma outra coisa para fazer. Porque às vezes o que você quer, a vaga dos seus sonhos, é numa empresa tão tóxica que daí aquele sonho vira um pesadelo. Exatamente, que foi o que eu vivi. O meu sonho era trabalhar na empresa que eu trabalhei e, de repente, aquilo virou um pesadelo que acabou com a minha saúde mental. Agravou um monte de coisas, né? E como eu já venho com uma saúde mental, né, que a vida inteira de invisibilidade, né, isso tornou esse burnout muito mais rápido e muito mais profundo. Uma pergunta. Você falou uma vida de invisibilidade. Você acha que você era invisível para você? Então, até para mim no começo. Porque eu fui educado nos anos 80 e 90. Então, eu entendia que ser travesti era errado. E como é que eu poderia ser travesti? Então, eu estava errada. Então, eu não queria me aceitar. Eu passei muitos anos me negando, achando que eu estava errada, achando que eu era doente, me vestindo escondida, né? E sentindo culpa depois. Ai, meu Deus, eu fiz de novo, e agora? Não sei o quê. Por quê? Porque o preconceito era tão estrutural e tão obrigatório. Eu brinco que nos anos 90 o preconceito era obrigatório. Você não tinha opção de não ser preconceituoso. Porque se você não fosse, você sofria preconceito. Então, se você era uma pessoa hétero e tinha um amigo gay, você gosta da coisa, você tá andando com o cara, quem anda né? Então, havia esse preconceito. Você gosta de rosa? Você usa rosa, né? Mas, Aine, me fala uma coisa, você falou muito dessa dificuldade, né, de crescer nos anos 80, 90, com todo esse preconceito, com tudo que é muito difícil, e eu ouvi uma frase sua no História de Terapia que me impactou demais, né? Hoje eu sou a mulher da minha vida. Isso. Se você tivesse que usar uma analogia para as pessoas entenderem o que é sair desse preconceito, dessa era de preconceito, para hoje se sentir a mulher da sua vida, como que se diria isso? Essa é difícil, hein? Eu te falei em off em algum momento isso? Eu não lembro. Acho que não. Não, né? Eu vou exemplificar com uma coisa que foi muito interessante. Eu
me sentindo menina, muito e tal, sempre, e aquilo guardado dentro de mim, depois do momento que a minha mãe me bloqueou, eu lembro de ter visto a Roberta Close na TV. Quando eu vi a Roberta Close, eu pensei comigo assim, então pode, então é possível. Uma pessoa já fez isso. E até então, a gente não tinha internet para saber que mais de 2.000 anos existem pessoas trans no mundo. Né? Porque a pessoa fala assim, mas isso é muito moderno. Eu falo, desculpa, cara, não. Teve um imperador de Roma lá que ele se travestia escondido. Então, assim... Era escondido, né? Mas teve alguns lugares que era assumido. Na Roma Antiga era comum, na Grécia era muito comum. Né? Na Índia, as idiras são comemoradas, né? Que são as pessoas trans na Índia, são chamadas de idira, é o terceiro sexo. Né? Então, assim, existem lugares. Né? Entre os índios americanos havia o que eles chamavam de pessoas de duas almas. Né? E quando eles se assumiam mulheres, eles passavam a ter a função social dentro daquela tribo que as mulheres tinham. Né? Então, assim, não é uma coisa nova. Mas para mim, enquanto criança... Hoje continua, né? Assumindo o papel da mulher, só que com preconceito. Exatamente, só que com preconceito e por obrigação. Aquela obrigação, eu falo assim, cara, mas por quê? A gente passa a assumir o machismo. Né? Então, é muito louco isso. Gente, a perda de privilégio que eu tive depois que eu me assumi. Eu levava uma vida de... Né, quem olhava para mim falava assim, nossa, homem branco, cis hétero, nossa, engenheira, empresária, casada, e não sei o quê, papapá. Tava assim, nossa, não tinha porta fechada para mim. Depois mudou tudo. Posso só fazer uma coisa? Que você falou claro. que a endócrina nunca errou seu gênero. Isso. Só que daí você está falando de quando você tinha privilégio, você estava no topo da pirâmide, mas você continua usando o pronome feminino. Sim. Porque você se enxergava como... Sempre me enxerguei menina. Interessante. Desde pequena. Porque isso bugou minha cabeça. Sim, não. Algumas pessoas bugam porque, assim, como eu sempre me senti menina, para mim é natural que meus pronomes sempre tenham sido femininos. Então, porque quando hoje... Sim. Feminino? Sim. Só que eu na minha cabeça, claro. quando eu me refiro a, por exemplo, nesse tempo que você estava no topo da pirâmide, o seu privilégio é justamente porque você era... Porque eu tinha vida masculina. Porque eu daí exercia o papel do homem. Erradamente usaria o pronome masculino. Isso. Que é o natural que muita gente usaria. Né? Mas, pra mim, eu sempre fui menino. Na minha cabeça, eu sempre fui a Aine. Aqui dentro, né? Tipo, eu sempre tive esses nomes. Na verdade, eu tive 5 nomes antes desse, assim... vividos dentro da minha cabeça. Até que a Aine me veio numa meditação. Foi um negócio muito louco, assim. Foi um negócio muito louco mesmo. Antes de eu me assumir, eu já era Aine em tudo. Pra mim e pras pessoas mais próximas a mim. Né? E pra mim é muito natural. É engraçado como que o meu nome morto, o nome que a pessoa tinha antes e que deixou de ser, a gente chama de nome morto. O meu nome morto, se eu escuto alguém falando ele, eu nem lembro mais que era meu. Porque nunca foi meu. Mais. Não respondo, nem associo mais a mim. É curioso isso. Como que a psique da gente é um negócio poderoso, né? A mente da gente uma das perguntas que você não tem que fazer, tá, gente? Isso. A gente não pergunta nome morto, a gente não pergunta se a pessoa é operada, a gente não pergunta... Coisas que são meras curiosidades, a gente não pergunta. Tá? A gente... Pergunta pro Google. Pergunta pro Google, vai procurar saber de outra pessoa, né? E ainda assim, né, eu lembro que teve um amigo meu que ele tinha mania de falar o nome morto de uma amiga minha. Eu cheguei nele e falei assim, cara, não faz isso. Primeiro que ninguém te perguntou. E segundo que, é sobre ela, não é sobre você. Então, não faz o menor sentido você ficar falando pros outros, então, antes é o nome tal que ela tinha, hahaha. Falei, cara, e daí, foda-se, tipo, desculpa o palavrão, gente. E daí, tipo, dane-se, não interessa. Não, pra que fazer isso? Pra que fazer isso? Até, né? É maldade. Pode falar lá na hora de subir no YouTube, eu coloco que não é pi? recomendado pras crianças. Então beleza. Então, assim, quando eu penso sobre essa questão dos pronomes e coisa e tal, pra mim, eu tive uma ex-namorada que ela falou pra uma amiga em comum, ela falava assim, olha, pensando bem, a Aine sempre foi a Aine. Porque quando eu namorei com ela, não era assumida ainda. E quando ela soube de mim, ela falou isso pra essa nossa amiga. Falou assim, nossa, pensando bem, a Aine sempre foi a Aine. E realmente, a Aine sempre foi a Aine. Por isso que foi pra mim tão confortável me assumir. Quando eu comecei a passar pro lado feminino, o lado cor-de-rosa da vida, que eu brinco, foi cômodo. Foi adequado. Eu não estranhei nada. Eu não estranhei um salto alto, eu não estranhei uma sandália. Naquilo, né? Era o meu lugar. Falei assim, natural. É isso que eu gosto, é isso que eu uso. Né? Eu lembro que tive uma amiga que ela falou assim, nossa, Aine, parece que você nasceu de salto. Você anda como se estivesse descalça, né? Eu falei assim, minha vida inteira eu sempre usei escondida, né? Gente, eu cheguei a ter 50 pares de sapatos escondidos no meu quarto. Nossa, como que esconde 50 pares de sapato? Pois é. Eu não consigo esconder um quando eu compro pro meu marido, que ele já vê a caixa chegando. Então, é que naquela época não era assim, né? E, na verdade, naquela época nem tinha internet. E o meu primeiro, pra você ter uma ideia, a primeira sandalinha que eu vesti na minha vida foi da minha prima, foi uma Melissa, e minha mãe na hora mandou eu tirar. E aquilo me traumatizou. No meu primeiro salário de estagiária, o primeiro dinheirinho que eu ganhei foi comprar uma Melissa. Olha pra você o símbolo. Né? E a Melissa é um dos maiores símbolos das meninas dos anos 70 e 80. A propaganda na televisão era só isso. Né? Tanto que a Melissa hoje ainda é um símbolo de um calçado feminino. Né? Virou uma coisa mais elitizada, mas ainda é. Né? Você não pensa em Melissa para homem. Né? Isso é muito interessante. Né? Então, esses são os momentos muito marcantes. Então, quando você pede uma analogia, para mim é tão natural que eu não consigo fazer essa analogia, porque eu não consigo me colocar mais no lugar dessa pessoa que não entende quem eu sou. Eu acho entendeu? que
você falaria assim, se escute. Uhum. Se escute. Tipo assim, deixa você ser quem você é. E se você é mãe ou pai de uma pessoa trans, de uma criança trans, cara, continue deixando ela ser ela mesma. Uma hora ela vai expressar pra você quem ela é, aceite. Ah, mas e se não tiver certeza, se for uma fase? Tudo bem, se for uma fase, vai passar. Você não tem aquilo que a gente falou, não vai transferir documento enquanto menor de idade. Não pode, vai esperando, né? Tanto que eu esqueci o nome daquele órgão da medicina que regula os médicos? CRM. O CRM, ele só autoriza tratamento hormonal a partir dos 14 anos e cirurgias de adequação de gênero a partir dos 18. Né? Então, assim, a criança ela vai crescendo naquele gênero e você não vai mexer hormonalmente nela, biologicamente nela, você não vai mexer em nada, você vai esperar. Fez 14 anos, a criança se firmou com isso, beleza. Aí você vai lá e já pode começar a suprimir, você não pode nem colocar os outros hormônios, você consegue suprimir o hormônio daquela criança. Então, no caso da menina trans, começa, você suprime a testosterona, mesmo, né? porque quando começa a mudar o corpo. E, gente, não tem nada mais desesperante do que você ser uma menina e começar a nascer barba no teu rosto. É pânico, sabe? Você começa a ver o peito ficando cabeludo assim, aquela coisa assim, caramba, você olha pra você e fala assim, meu peito não tá crescendo, das meninas estão, o meu não vai crescer. É uma coisa horrorosa, assim como as meninas que na puberdade começam a ver as amigas às vezes ter peito mais cedo que elas, ou maior que o delas, começam a se sentir assim, porque os seios são um símbolo feminino muito forte. As pessoas trans também sentem a mesma coisa, né? Assim como os meninos trans começam a ver os amigos desenvolvendo pelos e eles começam a desenvolver seios, eles ficam desesperados. Falam assim, cara, eu preciso tirar. Eu tenho uma amiga trans que ela estava tão desesperada para não deixar a puberdade ir que ela tentou tirar os próprios testículos sozinha na casa dela. Tipo assim, com 16 anos. E aí ela desmaiou e foi acordar no hospital e arrumaram o negócio, porque ela não estava 100% assumida ainda. Então, assim, essas coisas são comuns. A automutilação, o desespero, o suicídio. Muitas pessoas trans se suicidam. Você tem medo, por exemplo, eu como mulher, eu tenho medo de andar na rua como mulher cis. Em alguns lugares, medo de ser atacada. Sim, eu tenho medo porque, assim, infelizmente hoje as pessoas acham que se uma pessoa trans apanhou na rua, a culpa é dela. Assim como estupro é culpa da minissaia, né? Engraçado que uma mulher lésbica, quando vê outra mulher de minissaia, não faz nada, respeita. Mas o homem bota a culpa na minissaia. Ela tá pedindo a roupa que ela tá usando. Ah, mas ela é travesti, ela tá pedindo. Ela sabe que isso pode acontecer. Ah, e mataram a travesti. Né? Acontece, né, gente? Faz parte. As pessoas não pensam que isso é uma coisa horrorosa e hedionda. Para eles é comum. Porque é uma pessoa, porque é um ser humano, é um ser vivo, que tá ali Exatamente. que nem ela, que tem os mesmos direitos e deveres que ela. E pra gente, é muito louco. Tipo assim, eu tenho uma amiga que ela tava andando na Paulista, lá em São Paulo, e um cara chegou e deu uma paulada nela, derrubou ela no chão. Do nada. E xingou ela, do nada, sem nunca ter visto ela na vida. E xingou. E o pior, as pessoas em volta continuaram passando como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Porque é socialmente aceito você agredir uma pessoa trans, né? E banheiro. Banheiro é o pior. Você nunca sabe se você vai entrar no banheiro do seu gênero e vai sair alguém gritando que tem um homem lá dentro. E o que eles falam de desculpa? Não, mas vai que um homem se disfarça de mulher para agredir, atacar e estuprar uma mulher no banheiro. Cara, o maior número de estupros no Brasil são dentro da própria casa, 86%. E desses 86%, 70% são feitos pelos pais ou irmãos. Nunca teve um registro no Brasil até hoje de uma pessoa trans ou um homem vestido de mulher agredir uma menina, uma mulher dentro do banheiro. Não existe registro, nunca aconteceu. Nunca uma trans estuprou uma mulher no banheiro. Então, assim, por que as pessoas acham ruim? Eles usam essa desculpa, mas nunca aconteceu. Ou seja, é só transfobia. É só preconceito. Né? Então, assim, toda vez que eu estou no lugar público... Isso é uma transfobia. Isso é uma transfobia. Transfobia é todo e qualquer preconceito ou agressão que você tenha contra uma pessoa trans por ela ser trans. Né? É que nem o feminicídio. Se a pessoa matou a mulher por ela ser mulher, se enquadra como feminicídio. Sim. O fato de ela ser mulher levou ela a ser assassinada e, infelizmente, no Brasil, a cada 4 horas uma mulher é assassinada. Sim. E, geralmente, para alguém muito próximo a ela. A mulher trans entra nessa estatística do Ela feminicídio? entra no feminicídio. Né? Mas, quem eu trouxe, as mulheres trans no Brasil, que mata mais mulheres trans no Brasil, 40% dos assassinatos de pessoas trans no mundo acontecem no Brasil. De mulher, né? não de homem. De mulheres trans, sim. E, normalmente, mulheres trans pretas, 90%. Né? Então, por mais que o Brasil esteja melhorando, tendo legislações, nós temos 2 deputadas federais trans. Né? Então, assim, isso é muito importante. Isso está trazendo muitos direitos, mas elas são extremamente agredidas pelo simples fato de serem trans. Cara, é muito comum. Ela vem... Cara, Erika Hilton é minha presidenta um dia. Espero que daqui a 20 anos a gente tenha um Brasil que vote numa pessoa trans para ser presidente, porque ela é a pessoa mais qualificada que eu já vi na minha vida para sentar numa cadeira executiva. Ela tem um discurso tão poderoso que ninguém consegue derrubar o que ela fala. Aí o que eles fazem? Agridem ela por ser trans. Chamam ela de ele. Mas você, o senhor tem que se colocar no seu lugar. Daí ela olha assim e fala assim, é sério? Tipo assim, tá gravando, você sabe que eu vou te processar. Mas o segundo ponto você não consegue contra-argumentar o que eu falei e você tem que me xingar para me desqualificar. Você tá tentando desqualificar a minha fala com o seu preconceito. E o pior,
as pessoas acatam esse preconceito. fala. Ela assim, chama não, a mulher de realmente, louca realmente. quando ela tá querendo, quando ela tá tentando Exatamente. tomar o lugar dela, se É o impor, gaslighting, né? exatamente. Exatamente. É a mesma coisa. Eu queria aproveitar para a gente Claro. seguir para a parte final falando unindo esses dois pontos aqui que a gente falou, que você falou sobre a criança, Sim. né? E também a gente conversou agora sobre a dificuldade de ser mulher e de sentir medo na sociedade. Você agora tem uma filha, uma Isso, menina. é. Como que é criar uma menina nesse cenário, né? E eu queria que você contasse também a história da chegada da sua filha, como que foi para você, se esse processo de adoção se você sentiu que foi dificultado por você ser trans, como foi isso? No meu caso, foi tranquilo, tá? A gente deu entrada no processo há muitos anos, né? Foram 12 anos esperando ela, então já fazem 15 anos. E a gente deu entrada antes de eu me assumir, com a documentação toda masculina e coisa e tal. Quando eu me assumi, a gente foi até o Vara da Infância, né? E aí a gente atualizou todos os meus documentos. Cara, não teve um questionamento. Só atualizou, Então só tá bom, mudou, tá não aqui, foi mais então tá atualizado. beleza, tá. Legal. Mudaram a documentação, mudaram no sistema. Eu falei assim, olha, tá tudo igual, vamos fazer novas entrevistas, porque precisa renovar. Entrevistas que são feitas com todo mundo, não foi só feita porque Acho que eu de me 2 assumi. em 2 anos, De não é? 2 em dois anos. Aí fui lá, fiz as entrevistas e tal, não sei o que lá, não erraram meus pronomes em momento nenhum. Foi muito legal e tal, não sei o que. Só que a gente queria, desde sempre, a minha esposa, ela queria muito que fosse uma menina pequena. De preferência até 7 meses de vida. E menina. É difícil. E menina branca até 7 meses, e a gente não se importava com a raça da criança. Mas a vara da infância falou, olha, vocês são um casal de pessoas brancas, vocês vão ter dificuldades para criar uma criança preta. Falei, então tá, então coloca aí, já que vocês acham isso. Olha que interessante. Olha que E não te que falaram Olha isso, que né? preconceito. E não te falaram isso? Não. Mas eu porque- tô falando de 2003, 2004, né? Então, porque quando meus filhos são adotados também, Sim. eles davam uma ficha e a gente... Você vai colocando. É. Aí eu lembro que no curso eles falaram isso. Daí eu falei, então tá bom, então coloca aí, né? Não tem problema nenhum. Tanto que a minha filha, ela não é branca, né? Mas porque a Ela maioria seria da classificada como parda, mas a ela que maioria vai da falar pra mim que ela população é. brasileira não é branca. Não é branca, não é branca, né? A gente tem 60% de negros, né? Negros é o nome político, aliás, é o nome raça, né? E preto e pardo são as cores, né? Que a gente fala. Então, e no caso, eles são... A maioria que vai para adoção são crianças. São crianças pretas. Pretas ou pardas. Pretas ou pardas, exatamente. São crianças da raça negra. Você não Porque vai ver uma grande loira maioria de olho do azul, gente. Brasil- Você não vai ver. Talvez no Rio Grande do Sul, né? Mas pra cá você não vê. E aí, quando chamaram a gente, trouxeram isso, falou assim, olha, ela tá classificada como branca, mas ela tem uma etnia, né? Você vê os traços e tal. Eu falei, não, maravilhosa, tá aqui, minha filha. Cara, foi impressionante. Quando me mandaram a foto dela no WhatsApp, eu falei, minha filha, minha filha. Cara, foi uma coisa assim, na hora, foi as fotos, assim. Eu falei, cara, eu não acredito, é minha filha. Eu não vi a hora de pegar a minha filha. Foi muito louco, assim, isso pra mim. E eu lembro que foi muito engraçado, porque ligaram pra mim, me mandaram a foto. 5 minutos depois, eu entrei numa reunião com uma diretora minha. E eu não conseguia falar de outra coisa com ela. Eu falei assim, ó, desculpa, minha filha Já chegou, nasceu. ela tá aí, eu vou buscar ela, e não sei o quê. Daí ela falou assim, nem vão ter reunião, deixa, você não tá em condição, parabéns e tal, não sei o que lá. E a minha esposa dando aula, e eu louca pra falar com ela, e ela não atendia o telefone, porque ela tá dando aula. Falei, ai, cara, que desespero. Daí eu mandei a mensagem, falei, me liga urgente. Ela, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu falei, então, aconteceu uma coisa muito legal. Daí vim pra casa dela, chegou em casa, eu contei pra ela, mostrei as fotos, nossa, foi uma emoção. Aí marcaram uma entrevista com a gente pro dia seguinte, a minha filha veio perto do Paraná, né? Eu não quero falar o nome da cidade, que eu não quero falar muito sobre ela, mas ela veio de lá e era uma cidade bem longe e a gente fez a entrevista online. Nossa, Com cara, os parecia que o técnicos de tempo lá. não chegava. Com o pessoal da vara de lá. Aí conversaram com a gente, explicaram tudo, falaram todo o histórico dela e não sei o quê, papapá. E aí, vocês querem? Queremos. Então tá, quando é que vocês podem vir? Sei lá, pode ir Tipo agora? agora? Se vocês quiserem, a gente vai agora. Não, pera. Qual que é o dia melhor pra vocês e tal, não sei o que lá, porque ela tá na casa de uma cuidadora e não sei o quê. Falei, não, então a gente pode ir na sexta? Pode. Então tá, a gente vai deixar tudo pronto pra sexta. Aí na sexta eu não trabalhei, a gente viajou pra lá, 6, 7 horas de viagem, chegamos lá. Aí a gente foi primeiro pra vara da infância, conversar, assinar papelada, não sei o quê. Explicaram que a gente ia ter que ficar na cidade por uns 5 dias. A vantagem do bebê é isso, né? Você fica menos tempo esperando uma aprovação, como é que eles chamam? Tipo acostumar, né? Tem uns, esqueci o nome. Isso. Porque quando a criança é mais velha, você tem que ficar meses. Adaptação, É, adaptação. Então a adaptação foi muito rápida. E aí na terça-feira já emitiram pra gente a guarda. Provisória? Guarda provisória. Guarda provisória. Como que foi a sua adaptação? Ai, cara, foi muito engraçado, porque eu falei pra minha esposa assim, olha, eu não fui criada pra ser mãe, porque eu fui criada como menino numa época que os meninos não podiam nem lavar uma louça, né, porque senão eles iam ficar delicados e efeminados, né, isso era proibido, né, e eu não sei fazer nada, mas eu quero aprender tudo. Cara, eu me adaptei muito rápido. Eu falava pra ela assim, se você não vai fazer, você vai me ensinar. Porque ela foi criada pra ser mãe, né, e eu não.
E, cara, foi muito legal, assim, porque eu peguei tudo muito rápido, eu fazia tudo com muito amor, sabe? E é engraçado que antes dela chegar, meu pior pensamento era assim, cara, vai ser duro trocar fralda de cocô. Meu, é engraçado como que isso é de menos depois É que a de criança menos, chega. É. Quando a gente se torna mãe, ainda mais de uma hora para outra, eu costumo brincar que o seu umbigo muda de lugar. E muitas mulheres têm depressão pós-parto, por quê? Porque quando você se torna mãe, você para de pensar em você. E às vezes você não está pronta para pensar em você. Ninguém pergunta, você tá bem? Pergunta Não, ninguém. é tudo sobre o bebê. Seu filho tá bem? Você se apaga e você tem que você deixa de fazer as coisas que você gosta, que você sempre fez, porque você tem que cuidar de uma criança. E isso é muito difícil, porque você tem que abandonar o seu eu para virar um nós e a sua vida passa em função dela. E, cara, ninguém te ensina isso antes. Você não é preparada para isso. Ninguém te fala. É que nem Eu no lembro que casamento, as né? técnicas me perguntavam assim, porque eu adotei 3 de uma vez. Olha só. São 3 irmãos. E elas perguntavam assim, você tá preparada? Eu falava, não. Não. Elas Claro que olhavam não. pra mim e diziam, eu não sei, por mais que eu me prepare, eu não sei como que vai ser. É, Não e até tem essa como pessoa saber. fala assim de que ninguém te conta isso, conta, mas a gente não acredita. Exato, porque você não tem a como gente, viver a aquilo. gente acha que vai ser diferente. Não, mas você fez assim, eu vou fazer diferente, você E vai eu ver. vou fazer diferente. É. Porque, por exemplo, a gente optou por educar a Diana de uma maneira muito inclusiva. Então, a gente naturaliza todas as coisas que não sejam, obviamente, violentas ou criminosas, mas a gente naturaliza existências, a gente naturaliza amores, a gente naturaliza roupas. Então, a Diana tem um guarda-roupa que tem roupinhas de menina, de menino e neutras, né? Eu não gosto de falar unissex, porque para mim a roupa unissex é a roupa masculina que a mulher também usa, né? Roupa unissex Que é não tem nada que feminina, é troca. sempre É. masculina. Né? Você já reparou? Toda roupa unissex é masculina, porque se for isso aqui feminino, o homem não usa, né? E é muito louco isso. Então, assim, e ela escolhe as roupinhas dela, né? Porque a gente cria ela no método Montessori, então a gente educa ela de uma forma diferenciada. De autonomia. De conseguir fazer as coisas por si e tal. E, nossa, a Diana é uma coisa impressionante. E ela é uma fogueta, cara. Nossa, nunca vi coisa igual. E como a gente educa ela sem telas, a gente sofre mais ainda. Porque a gente tem que ficar o tempo inteiro arrumando o que fazer para ela. Porque se você deixar ela fazer pelo que ela quer, ela vai destruir a casa. Vou te né? falar, só de fazer Claro. uma coisa. É pior ainda não, é muito melhor. Porque, Sim, no sentido e de... não só disso. Porque assim, você dá a tela pra ela meia hora, a hora que ela sai da tela, a destruição é muito Nossa, maior. é muito maior. Eu já percebi isso. Já, né? Nossa, é assustador, porque ela fica contendo aquilo. Né? Então, a gente, no máximo, meia horinha por diante de jantar, ela chega da escola, porque ela tem uma rotina. Então, a vida dela é toda cheia de rotina. Chega da escola, é direto pro banho, aí ela vai sentar para comer, né? E aí ela assiste uma coisinha meia horinha, sempre educativa e tudo em inglês. A minha filha, ela desde sempre, a gente só fala inglês com ela. Ela foi aprender português na escola. Quando ela começou a ir para a escola, tanto que a professora falava assim, a gente não consegue muito conversar com ela porque ela não entende. Fala assim, vai falando numa boa, uma hora ela vai pegar. Aí ela aprendeu a falar mais o português. Então, quando alguém fala inglês com ela, ela responde em inglês. Quando alguém fala em português, ela responde em português. Para ela é natural. Para ela não é uma coisa que nem a gente que é adulta vai aprender inglês, tem que ficar virando chavinha dentro da cabeça. Para ela é a língua dela. Os dois, Né? Então, minha mãe não fala nada de inglês. A Diana chega lá e fala português com ela. É a coisa mais fofa, com 3 anos de idade. Né? Então, e aí, toda vez que a gente põe qualquer tipo de animação, desenho para ela, sempre em inglês. Diana tem 2 mães. Tem 2 mães. A Diana tem 2 mães. Né? Legal. E é legal porque no dia das mães na escola vai as duas, né? No dia dos pais não tem ninguém para ir, né? Às vezes a gente pede para um avô, para um tio e coisa e tal, se quiser ir, mas ela não sente falta. Né? Porque é algo que ela nunca teve, ela não entende. Mas ela entende que tem pessoas que têm pais. Pra ela é normal, beleza. Tem gente que tem pai, tem gente que tem mãe, tem gente que tem 2 pais, tem criança gente que que tem 2 provavelmente mães. coleguinha, é que ela não tem essa percepção ainda, mas na escola que não tem pai, né? Porque Exato. o pai a maioria é pai. É foi um bicho de mero- extinção. Foi mero doador, né? Exatamente. Então, para ela é totalmente natural. E na escola, a gente foi muito bem recebida desde sempre. Sabe? É muito tranquilo. Na escola, inclusive, só a diretora sabe que ela é adotiva. Fala assim, ai, mas você vai esconder? Não, a gente não esconde, aqui a gente só não fala. Tipo, não levanta o cartaz, não levanta né? cartaz, porque, cara, existe um preconceito com criança adotiva. Virar coitadinha, nossa, olha só, coitada dessa criança. Eu tive muita dificuldade no começo para não deixar os meus filhos na caixinha do vitimismo, do coitadinho. Eu falo assim, eles são sortudos pra caramba. Muito. Porque pensa, 3 crianças pretas, o meu filho chegou com 10 anos, o mais Olha aí. velho. Qual é a chance que ele tem de ser adotado? Cara, é mínima. A partir dos 3 anos de idade, a chance diminui demais. Era 5, 8 e 10. Então, Imagina. Eu falo assim, que vitimismo, não é sortudo. não, sortudo. Nossa, e a gente ama a Diana num nível que, assim, é que eu não tenho... filho, né? É filho. Tipo assim, eu não tenho filho biológico, então eu não sei comparar os dois tipos de amor. Mas pra mim, eu imagino que seja muito igual, seja o mesmo amor pra mim. Eu também não tenho filho biológico, mas meu marido tem. E ele coloca todo mundo no... Não diferencia. Não, Porque, numa cara, caixa. é um amor que... É engraçado isso, né? Todo mundo fala, antes de você ser mãe, é porque o amor da criança é maravilhoso. Você fica assim, não sei não. Será que é tudo isso? Aí acontece, fala assim, agora eu entendo que não tem como a pessoa entender se ela não for. Não tem como.
E daí a gente começa a entender nossa mãe A também. gente começa a entender a nossa mãe, a gente começa a entender as decisões, os erros dela, a gente começa a entender um monte de coisa, né? Então, por exemplo, os erros da minha mãe comigo com relação a gênero, eu entendo, demorei muito para conseguir perdoá-la, mas eu entendi que ela é fruto de uma sociedade e de uma época, Sim. né? Talvez se fosse hoje. Talvez se fosse hoje, ela... Bom, assim como quando eu me assumi para ela, ela me... Foi outra reação. Não, foi maravilhosa. A minha mãe chorou por dias pelo luto da morte do filho dela. Mas ela me acatou a partir do primeiro Ganhou uma dia. filha. Ganhou uma filha e tá tudo ótimo. Ela entendeu o que Coração aconteceu. da mãe onde vai, né? Coração de mãe, né? Mas existem corações de mãe que, infelizmente, não aceitam expulso de casa, né? A gente já ficou sabendo, eu tenho uma amiga que quando ela se assumiu, o pai não aceitou, falou que então tá, se ela ficar eu vou embora. A mãe preferiu que ele ficasse e mandou a Manda criança a filha embora, sabe? Então, assim, e aí essa criança passou por tudo que você imagina, com cafetão, teve que se prostituir obrigatoriamente, porque ninguém dava emprego, era criança, saiu da escola, porque o pessoal tirava sarro na escola, mariquinha, não sei o quê, então não conseguia ficar na escola, o professor chamava atenção. Aí saiu da escola, foi pra rua, usou droga, não sei o que lá. Hoje tá bem, conseguiu uma chance na vida, conseguiu sair disso e tal, né, com a ajuda das outras pessoas e tal. Mas normalmente não é isso que acontece. Infelizmente não é isso que acontece. Então, esse processo de adoção foi... pra gente foi tranquilo. Eu conheço históricos de outras pessoas que não foi tão simples assim. A gente teve muita tranquilidade. Em momento nenhum, a gente teve o menor problema pelo fato de ser trans ou um casal de mães. Mas daí eu vou falar porque nesse eu tenho voz. Legal, com certeza, total. Eu acho que não tem a ver daí com quem está adotando. Uhum. Tem a ver muito com os profissionais que estão trabalhando ali, Exatamente, com a vara, com o exatamente. juiz. Porque assim, eu adotei aqui em São José, eu tenho uma amiga que adotou do mesmo jeito, Uhum. ela teve um monte de problema. Então. E eram outros técnicos, sabe? Era Sim. outra psicóloga, então não tem a ver. Não tem a mais ver com a cultura normal do Brasil. O Não. Brasil tem uma das melhores coisas no Brasil que funciona é o sistema de adoção. É impecável. Então, eles assim, existem pessoas que são as exceções que nem você Sim. trouxe, mas o normal não é. Tanto que você fala assim, cara, o homem solteiro pode adotar, a mulher solteira pode adotar. Qualquer E um por que pode que o adotar. casal de o casal- LGBT não pode? O casal homo pode, Sim. tipo, igual você, duas mães. Duas mães pode, dois pais pode, né? Mas isso é recente. É. Isso é Mas, recente. na verdade, não tem essa 20 anos. configuração familiar também é recente. Porque até É então... recente assumida. Então. Né? Assumidamente é recente. Ela é recente, assumidamente, porque antes as pessoas não casavam porque não podia casar. Porque não podia casar, exatamente. E Aí não era morava legal. escondida. É meu amigo, é minha amiga. Ou senão, né? juntava, né? Uhum. O casamento sem papel. E filho também, né? Hoje em dia a gente tem a configuração de separado, por exemplo, eu acabei de falar, tem menteada. Pô, é muito interessante que o meu filho mais novo, ele fica inconformado, porque a minha enteada tem uma irmã, Olha. que não é irmã dele. E daí ele fala, não, ela é minha irmã também, porque se é irmã da minha irmã... É minha irmã também. É irmã também. São Errado não tá. Entendeu? Não, mas assim, e errado não tá mesmo, porque, cara, a gente conhece tantas famílias que se formaram e se juntaram por afinidade. Sim. E são famílias válidas também. E mesmo que não tenham laço nenhum sanguíneo ou, de repente, nem parentesco longe. Né? Então, por que não? Né? E eu entendo muito isso dessa forma. Eu acho que a gente tem que parar de querer botar regra em coisas que não precisam de regras. Né? O maior argumento das pessoas que têm preconceito é achar que, por exemplo, o pessoal tem medo de ter relacionamento gay em novela, na televisão, porque acha que vai influenciar o filho a se tornar também. Fala assim, gente, eu cresci assistindo só beijo hétero na TV, e isso, né? Tipo assim, se isso fizesse alguma influência, não ia ter gay e lésbica no mundo. Sim. Né? Já começa por aí. Então, a TV não influencia nada. A TV, de repente, mostra um caminho da possibilidade, mas aquela pessoa tem que ser. Nunca vai acontecer de você estar ali na televisão e tal, héterozão, de repente aparece um casal gay e você fala assim, porra, caramba, eu quero isso também. Cara, se você é hétero, você não vai sentir nada. E se você foi educado no preconceito, você vai sentir repulsa. E você nem sabe o porquê. Mas foi tão naturalizado o preconceito que você não entende como era não ter. Para você, fala, não, é o que é. É assim que as coisas são. Fala, não, tem caminhos diferentes. Vamos abrir essa cabeça. Né? E aí cabe da pessoa. Hipnotizada de ouvir a Aine falando. Eu que falo demais. Eu falo muito também. Esse episódio me calou, assim. Porque, né... Eu já tô aqui querendo saber tudo. Não, mas a gente conversa. De repente a gente faz na próxima temporada mais alguma coisa. Sei sim. Lá. Uhum. A gente vem, eu queria agradecer. Ai, foi libertador. Eu acho que, como ela disse que eu vivo numa bolha, eu vivo mesmo. E eu costumo. Agora, cada coisa que eu vou fazendo, cada pessoa que senta aqui, cada curso que eu faço, eu vou descobrindo que eu realmente vivo uma família doriana. Que não é certo, não é errado, mas eu sou cheia de privilégios.
Entendeu? Eu tenho uma família estruturada, família de pai e mãe, que são meus pilares. Eu tenho um casamento estruturado, apesar dele... Ele é estruturado e ele não é igual o seu. Não é o padrão, papai, mamãe, 2 filhos, não. Meu marido não é mais velho do que eu, não sou o primeiro casamento, tenho enteada, não é aquele... Mas é feliz. Não é a família dos anos 60, mas é feliz. Porque a família dos anos 60, a mulher normalmente era infeliz. Exatamente. Então eu vou escutando, eu vou vendo como eu sou beneficiada, como eu sou... Sem dúvida. Privilegiada. E eu me sinto a mesma coisa. Olha o privilégio que eu tenho. Eu sou casada com a mulher que eu escolhi, que eu amo. Ela aceitou que eu sou e que me ama. Né? Tipo, cara, é uma coisa que hoje em dia é raro as pessoas terem. Sim. Ela me aceita como eu sou, eu aceito ela como é. Eu sou quem eu sou porque ela é quem ela é. Então a gente tem isso, né? Ela é quem ela é porque eu sou quem eu sou. E a gente, nós somos mães. Tipo, a gente foi uma família maravilhosa, com uma criança extremamente saudável, inteligente, regada no amor. Tipo, é um puta privilégio também. Né? Que fala assim, nossa, mas você sofre preconceito. Sofre preconceito, mas é um puta privilégio em termos de amor e família. Que não é tudo Sim, ruim. Não você é, tem não, coisa boa na vida. Assim, eu diria que a única parte ruim da minha vida é o preconceito. Então, mas todo o resto é ótimo. Eu costumo dizer para os meus filhos, não que eles tenham que aceitar, mas o preconceito tá no outro, não tá nele. Não tá então, nele. O problema é do outro. Exato. Se você não pega aquilo para você, entendeu? Aquilo não vai te doer. Não vai te doer, só vai te atrapalhar, mas não vai te doer. Entendeu? Exato. E daí, mas não acredite nessa pessoa. Então, ele não pode te doer. E você tem que se posicionar. É lógico. Você tem que se posicionar, se defender, e se for preciso, tem que acionar a justiça. Exatamente, né? entendeu? Porque, por exemplo, a transfobia, ela já é considerada crime desde 2018. Então, desde 2018, ela foi equiparada ao crime de racismo. A pessoa pode, além de pagar a multa, ela pode ir para cadeia por 6 meses a 4 anos. Então, você fala, você foi equiparado ao crime de racismo. O racismo já é crime há mais tempo. Há mais E tempo. mesmo assim, Por isso você vê gente na rua que não tá nem aí. Achando que tudo bem, aquela impunidade. Por quê? Porque realmente as pessoas acabam não denunciando. Mas, nossa, porque, cara, o que eu conheço é normalizado. Não. E também é tão burocrático. Não é assim, eu falo assim, Não, eu sofri um preconceito com ela. Nossa, não. Não é assim, você vai lá, pega e você responde, não. Eu tenho que me submeter a um monte de situações constrangedoras, vexatórias, para conseguir ter o meu direito garantido. Exatamente. Só que eu falo assim, eu ensino isso para meus filhos, e se for preciso, eu faço isso por eles. Lógico. Eu ensino eles a fazerem, entendeu? Porque... Tem que ser feito, ainda mais que da sua profissão. Tá mais fácil, tipo, eles não vão ter que contratar um advogado. Não, eles já têm uma em casa. Exatamente. E que, vai lutar por eles com unhas e dentes, porque, além de tudo, ela é a mãe deles, cara. Tipo, é ótimo. E eu acho que tem que ser feito, porque quanto mais pessoas fazerem, mais quem faz vai ter medo. Vai ter medo. Quem tem que ter medo é quem tem que tá ter errado. Medo, exato. Quem tem que ter medo é quem erra, né? Tem gente que... Você já viu aquela história, a pessoa assim, acontece assim em casal, né? O marido vai, bate na esposa e fala assim, olha o que você me fez fazer. Tipo, a pessoa apanha e ainda leva a culpa. Exatamente. Né? Então, às vezes, é a mesma coisa. Fala assim, eu xinguei ele, mas ele tá me botando na cadeia. Não, você tá se botando na cadeia. Você cometeu o preconceito, não foi ele. Mas ele me botou na cadeia porque ele denunciou. Claro, mas foi pela sua atitude, não foi pela dele. Mas eu só xinguei, precisava de cadeia? Eu só xinguei, não precisava. Exato. Não é assim, não. Exatamente. Desculpa, mas agora não é assim. Se não é pela dor, se for pelo amor, é pela dor. Tá até difícil, né? Quero continuar aqui. Quero agradecer. Tô muito feliz. Junto. Espero ter diminuído um pouco o meu preconceito, como você disse. Eu ainda tô com triplex alugado aqui, que eu tenho preconceito. Todo mundo tem. Isso aí não tem como não ter. É tão estrutural que às vezes a gente tem sem saber. Às vezes é tão inconsciente que quando você vê, você já fez. Ou o seu pensamento vem preconceituoso e você percebe esse pensamento e altera a tua atitude. Porque a diferença do preconceito para a discriminação é isso, né? O preconceito está na tua cabeça e a atitude é que a gente chama atitude de discriminação. Né? Então, a ação é discriminação, o pensamento, né? O que leva à discriminação é o preconceito. Né? E quando você entende isso, tudo muda. Eu acho assim, você tem preconceito, tenha preconceito. Só não expresse. Só não expresse, respeite. Né? Eu falo para as pessoas, você não tem que me aceitar. Para mim não faz a maior diferença, você me aceita, você não me aceita. Vai viver tua vida. Agora, me respeitar, você tem. Sim, é um mínimo. Não quer me aceitar? Eu também não aceito um monte de coisa. Mas eu respeito. Eu fui educado numa família que tinha vários preconceitos. Né? E esses preconceitos ficaram encalacrados em mim. Então, tem certas coisas que eu presencio que eu percebo que o meu preconceito está sentindo coisas que eu não concordo. Por isso que eu falo assim que todo mundo é preconceituoso. Sim, por quê? Porque a mente é preconceituosa. A mente busca encaixar em lugares onde ela se encontra. A gente foi criado em padrões. Exato. Tudo que sai daquele padrão... Você acha que está errado. Porque é um pré-conceito. Não seguiu o conceito prévio que estava na minha cabeça. Exatamente. Né? Aine, obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Com certeza, a gente vai mais uns 3, 4 episódios com a Aine, pelo menos. Dá pra gente falar de tudo. Né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo a gente. YouTube, Spotify, Instagram. Siga, curta, compartilhe. E não esquece de ativar o sininho lá para receber as notificações quando os episódios novos estiverem no ar.
Até a próxima. Tchau.